Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vindo aqui no canal Só Psicanálise mais uma vez para trazer para vocês mais uma elucidação que irá compor a playlist que tem como título A Clínica da Psicose. Tratando-se dessa playlist, você vai encontrar o link dela aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube para que você possa visualizar os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Eu venho falando de fundamentos teóricos para embasar a compreensão referente à clínica da psicose. Anteriormente, eu estava falando da metáfora enquanto operante no inconsciente, já que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. Aqui eu começo a falar da metonímia, que é uma figura de linguagem que também vai operar neste inconsciente. A metonímia, que substitui um termo por outro, com o qual ele tem aí uma relação de proximidade. Ele tem aí uma relação de associação. Você vai entender isto minuciosamente. No campo da psicanálise, especialmente a psicanálise lacaniana, esse conceito ele ganha um significado que é mais profundo, relacionado ao funcionamento do inconsciente. Quando falamos que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, segundo Lacan, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, novamente, porque já falei sobre isso, mas vamos lá consolidar. Isso quer dizer que o inconsciente ele opera com base em estruturas semelhantes às da linguagem verbal. Nesse sentido, processos inconscientes como a condensação e o deslocamento, termos freudianos, são equivalentes aos processos linguísticos de metáfora e metonímia. Na psicanálise, quando falamos de metonímia, mais especificamente no que diz respeito à psicanálise lacaniana, estamos fazendo referência ao processo de deslizamento de significado de um desejo, de um pensamento inconsciente, no que diz respeito a um objeto para outro que está relacionado por uma questão de proximidade. Por exemplo, um sonho. Você pode ver um objeto que simboliza outra coisa, mas os dois estão ligados de alguma forma. O desejo por um objeto é deslocado para outro objeto que no fundo estão associados. Imagine que uma pessoa tem um desejo reprimido de proximidade emocional com a mãe. Na medida que ela foi se desenvolvendo, na medida que ela foi se tornando um adulto, houve um certo distanciamento emocional dessa mãe. E aí, inconscientemente, ela tem o desejo de proximidade com a mãe. Em um sonho, ela não sonha diretamente com a mãe, mas ela vai sonhar com um cobertor antigo. Ela tinha um cobertor antigo ali, muito real, da sua realidade propriamente dita, que costumava usar na infância, quando a mãe a cobria com este cobertor. Temos aí um deslocamento metonímico. O cobertor no sonho simboliza a mãe. E veja, há uma ligação de proximidade. O cobertor ele é associado ao ato de cuidado materno. Sabe? Então, é sobre o desejo de aconchego, é sobre o desejo de segurança relacionado à mãe. E aí é deslocado para um objeto que estava ali presente nessa relação entre o sujeito e a mãe. Então, o cobertor, ele desloca o papel da mãe no sonho, representando esse desejo inconsciente, de afeto, esse desejo inconsciente de proximidade. Esse é um processo metonímico, porque o cobertor, ele existe, ele é real, ele está diretamente relacionado a essa experiência de proteção,
né, que é oferecida pela mãe, ele é parte, sim, real daquele ambiente familiar, daquele ambiente íntimo. E aí, em vez de o sonho expressar o desejo diretamente, né, ele o desloca para um objeto que tem aí uma associação a esta experiência original, né? Tanto a metáfora quanto a metonímia são figuras fundamentais no funcionamento do inconsciente. E ambos podem ser vistos como mecanismos de substituição, embora venham operar de maneiras distintas. Quando a gente fala de metáfora e deslocamento, né, no que diz respeito à psicanálise lacaniana, a metáfora envolve um processo de substituição onde um significante ocupa o lugar do outro, criando um novo sentido simbólico, né? É similar àquele conceito freudiano de condensação, onde diferentes ideias ou desejos inconscientes se fundem ali em um único símbolo. Só que a metáfora, ela também pode ser vista como um tipo de deslocamento, porque o significante metafórico, ele desloca ou ele substitui o significante original quando ele assume o seu lugar na cadeia significante. Muitas vezes a gente encontra na literatura a metonímia associada ao deslocamento e a metáfora associada à condensação. Mas a metáfora, ela opera por meio de um deslocamento metafórico também. A partir disso, né? A partir disso. Então, a partir desse deslocamento do significante original, e aí o significante metafórico ganha lugar do significante original. Então, em um sonho, o pai, ele pode ser metaforizado por um leão. Nesse caso, o significante leão desloca o significante pai, né, ao ocupar o seu lugar, mas ao mesmo tempo preserva uma associação simbólica entre os dois, baseada em suas qualidades, ou seja, força, autoridade. Então, isso seria um exemplo de metáfora operando dentro de um deslocamento simbólico. Já na metonímia, o deslocamento ocorre por proximidade, por uma proximidade associativa, ou seja, o cobertor está associado à mãe, o cobertor existe, não é um objeto metafórico, como o leão, né? Ele existe, ele é um objeto que existe na vida do sujeito, né? E substitui o significante original, que é a mãe, mas ao mesmo tempo mantém ali uma relação de proximidade, de associação simbólica. Então, o significante que substitui o original mantém uma conexão direta com este significante original, diferente da metáfora. O leão não tem uma conexão direta com o pai, né? O leão é só uma metáfora que caracteriza qualidades deste pai, né? Então, na metonímia, o significante original mantém uma conexão direta com aquele significante que o deslocou, como uma parte pelo todo, ou algo que faz parte de uma mesma cadeia simbólica, né? Então, se eu falo de rei e falo de coroa para significar rei, né? Estamos tendo aí uma conexão direta de um significante com o outro. Então, no inconsciente, desejos ou ideias inconscientes podem ser deslocados de um objeto para outro que esteja associado a ele, sem criar necessariamente uma nova fusão simbólica, né? Como ocorre na questão da metáfora. Na questão da metáfora, ocorre uma nova fusão simbólica, né? Vem o significante de uma outra cadeia, que é o leão, né? E toma o lugar do significante original que está em uma outra cadeia de significante, e nisto há uma fusão simbólica,
Já no que diz respeito à mãe e o cobertor e a mãe estão na mesma cadeia significante porque um tem conexão direta com o outro, né? Então, sim, a metáfora no inconsciente envolve um deslocamento, né? No sentido de que o significante metafórico desloca o original para criar um novo significado simbólico, né? E a principal diferença entre metáfora e metonímia reside em como esse deslocamento ele ocorre. Enquanto a metonímia envolve uma proximidade direta, a metáfora cria uma substituição simbólica que gera um novo sentido. Ambos, contudo, operam aí no campo das associações, né? Essas associações que estruturam o inconsciente. Então, o inconsciente, como a linguagem, né, é muito usado por Lacan com base nessa ideia de fato demonstrar que o inconsciente não é um caos desorganizado, não é um caos de impulsos, né, mas segue uma lógica específica, que é a lógica do significante. Ou seja, como os significantes se conectam, como os significantes se associam, tal como em palavras, tal como em uma frase, tal como palavras em uma frase, né? Assim, ele propõe que o inconsciente de fato se manifesta por meio de signos, por meio de símbolos que funcionam de forma semelhante a uma linguagem. Então, ao interpretar o inconsciente, o psicanalista ele está basicamente lendo, ele está interpretando essa rede de significantes para daí então compreender o que está sendo simbolicamente dito através dos sintomas, através dos sonhos, através dos lapsos. Tá bom? E é isso, gente. Eu acredito que aqui eu finalizo as elucidações referentes ao inconsciente, tá? E na próxima sessão eu já começo com a repressão e o retorno do recalcado, que também são fundamentos teóricos para o entendimento, né, da clínica da psicose, tá bom? Gente, para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, tá? Sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, com base na psicanálise. Se você estiver em busca, né, de um acompanhamento psicológico, de um processo psicoterápico com base na psicanálise, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá esse processo comigo. Tá bom? Para além disso, também, gente, vale salientar que eu presto mentorias, tá? Para quem é estudante, para quem é já profissional, quer ter um estudo mais aprofundado acerca, né, das teorias psicanalíticas, eu também presto de modo individual, de modo particular, mentorias quanto a isso. Aí você pode entrar em contato também comigo através do WhatsApp, né, se estiver interessado nesse serviço, que aí eu te passo como que funciona, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.